Seja bem-vindo aí, Liderança de Sucesso. Deus abençoe sua vida. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Estamos no capítulo 6, hoje a partir do versículo 10, e o tema da palavra de hoje é ataques do inimigo. Ataques do inimigo. No estudo passado, nós vimos aí que Sanbalat Tobias, ele tentou por 3 vezes barrar Neemias, parar a obra que Neemias estava fazendo. A primeira, tentar conversar com Neemias. Não deu certo. A segunda, intimidação contra Neemias. Olha, nós vamos levar tudo que você está fazendo, nós vamos falar para o rei, você está querendo se preparar para ser rei de Israel e conspirar contra ele. Não deu certo. A terceira tentativa, trazer medo, pânico ao povo. Não deu certo. No versículo 10, que é o versículo de hoje, Neemias vai na casa do sacerdote, Semaías. Chegando lá, olha a proposta que Semaías fala com ele. Semaías estava aqui em parceria, junto com o Sanbalat e Tobias, já tinha sido vendido. Sanbalat e Tobias já tinham comprado o sacerdote para poder se levantar contra Neemias. E olha ele falando para Neemias, ele trazendo uma falsa profecia para Neemias. Versículo 10, preste atenção. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Então aqui eles fala para Neemias, o sacerdote fala para Neemias uma falsa profecia para atemorizar, para tentar, através agora da religião, né, eles vão usar uma estratégia para Neemias transgredir, cometer um pecado, cometer um erro, para que a credibilidade dele pudesse vir abaixo. E às vezes o inimigo tenta fazer isso comigo e com você. Ele tenta nos comprar, ele tenta nos barrar, ele tenta nos intimidar, mas se nós resistirmos tudo isso, ele vai tentar através da nossa vida pessoal. Ele vai tentar nos destruir através da nossa vida pessoal. E olha só qual é a proposta, Neemias? Vamos lá para dentro do templo. Lá no meio, quando diz aqui no versículo de número 10, vamos à casa de Deus, ao meio do templo, significa lá no santo do santo. O que ele estava tentando fazer? Neemias não era sacerdote e muito menos sumo sacerdote. No meio, é lá no santo do santo. Quem poderia entrar lá é só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então aqui ele estava tentando fazer o quê? Neemias entrasse lá dentro, transgredisse, desobedecesse e outra. Ele corria o risco de morrer ou pegar uma lepra, como o rei Uzias fez. O rei Uzias, ele achou que era sacerdote, orgulhoso, soberbo, foi tentar oferecer algo a Deus e saiu de dentro do templo leproso, porque ele não era sacerdote, ele era rei. Então Neemias aqui estava tendo uma cilada, estava acontecendo uma cilada contra ele. E nós precisamos ficar atentos. Por isso que nós devemos ficar vigiando o tempo todo. Versículo 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias percebeu aí a gravidade, a seriedade. Eu vou fugir para quê? O que eu fiz de errado? E ainda mais, eu não vou entrar no templo, não vou. Aí você vê uma autoridade falando para Neemias, chamando Neemias ali, trazendo uma falsa profecia. Neemias falou, não, Neemias ficou assim, tem alguma coisa errada aí. Eu estou com a pulga atrás da orelha quando a gente fala aqui no Brasil, né, a nossa cultura, assim, tem alguma coisa de errado nesse negócio aí. Neemias percebeu na hora. Versículo 12, então percebi que não era Deus quem o enviara, tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalá o subornaram. Olha só, Tobias e Sanbalá havia pago aqui esse falso sacerdote, falso profeta. Ele era sacerdote, estava na condição de sacerdote, mas não era sacerdote, não era um homem de Deus, porque ele se corrompeu, ele vendeu. Nós não podemos estar vendendo a nossa fé, a nossa autoridade, o nosso caráter não pode se corromper. Versículo 13. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Presta atenção. Neemias está falando, ele subornou o sacerdote, Neemias está escrevendo, para que nós pudéssemos ler aqui no futuro, no dia de hoje. Eles tentaram
ele estava fazendo com que eu viesse a pecar, entrar dentro do Santo do Santo, não sendo sacerdote, e muito menos sumo sacerdote, é pecado. Então eu não vou cometer esse pecado. Para que tivesse motivo de me infamar e de me envergonhar. Então ele falou, olha, eles vão me difamar e vão me envergonhar. Vai ser uma vergonha para mim, vai ser um vexame para mim. Essa palavra aí, vituperassem ou vituperado, é fazer com que a pessoa seja envergonhada, certo? Então ele estava tentando fazer o quê? Destruir toda a reputação de Neemias. E às vezes o inimigo se levanta contra eu e você. Por mais que a gente tenta lutar a batalha de um lado, ele vai tentando, e o inimigo não para. Ele não para. Às vezes nós brincamos, podemos chegar a brincar de ser cristão, mas Satanás não brinca de ser demônio ou Satanás. Ele é 24 horas trabalhando, tramando para tentar nos pegar. Na área emocional, na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, na área psicológica. Então tem vários ataques. Vários ataques. Ele tem dois agentes, aliás, dentro de nós, o mundo e a carne, a natureza pecaminosa e o sistema do mundo. Ele está dentro de nós, na nossa velha natureza, mas está crucificado. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor como leão rugindo para tentar nos tragar. E ele sabe dessas duas fontes inimigas, que é parceira dele, que habita dentro de nós. Nós não podemos querer encarar de frente o mundo e a carne. Aqui, ele estava usando aqui a parte do mundo, tentou usar a parte do mundo para atacar Neemias, Neemias resistiu. Neemias teve sabedoria, lembrando que Neemias não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus. Deus o protegia, o guardava. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos e devemos ter discernimento de todas as propostas que nós recebemos, de tudo aquilo que vem para nós fazermos, para nós nos envolvermos. Então nós devemos saber dizer não. Nós devemos aprender a dizer não, a tomarmos cuidado com aquelas propostas que nós estamos recebendo. Versículo de número 14. Neemias aqui, ele está fazendo mais uma oração. Olha só, o versículo 9 ele encerra fazendo uma oração. Aqui o versículo 14 também, ele encerra essa parte dos ataques do inimigo, fazendo uma outra oração. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Aqui ele está falando de uma profetisa que não há um relato do que aconteceu, mas essa profetisa com certeza foi usada para trazer algo enganoso para Neemias, uma falsa profecia. Então nós devemos estar aqui sempre clamando ao Senhor. A arma de Neemias era ser temente a Deus, que é o freio que barrava Neemias para não pecar, que era o freio de mão ali para Neemias não pecar, era o quê? Ser temente a Deus. Só que Neemias tinha também a proteção do Senhor. O Senhor o protegia. Assim Deus faz comigo e com você quando nós andamos dentro dos seus preceitos, dentro da sua vontade. Certo? Quando nós andamos no centro da vontade de Deus, nós vamos provar o melhor. Olha só, lá em Romanos 12:2 diz para nós não nos conformar com esse século, ou seja, nós não podemos estar vivendo como as pessoas do mundo vivem, né, com a forma do mundo, mas sim transformar o mundo pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para Neemias era boa, perfeita e agradável. Neemias aqui estava usando o quê? A oração. Ele sabia que Deus estava com ele, porque foi Deus que tocou o seu coração no capítulo 1, para poder orar e jejuar. E ele ora e jejua, e aí no capítulo 2 a gente percebe que Neemias vê que ele foi chamado por Deus para poder ir lá para Jerusalém para reconstruir os muros. Neemias estava aqui diante de uma missão que era de Deus. Neemias tinha convicção que Deus estava junto com ele. E Neemias sabia que tinha inimigos, que tinha estratégia, que tinha o inimigo fazia de tudo para tentar destruir Neemias. E assim é com você. Assim é comigo. Nós devemos ficar atentos, tomarmos cuidado para nós não sermos destruídos. E aí ele diz aí, e os mais profetas que procuraram atemorizar. Não foi só 1, 2, 3 profetas, não. Foram várias vezes Sambalá e Tobias tentando
destruir Neemias, tentando acabar com Neemias. Não se esqueça que o inimigo ele vai lutar, vai batalhar de N formas para poder tentar acabar com a sua reputação, tentar acabar com você, tentar tirar o seu foco, tentar tirar a sua fé, a sua credibilidade. Aí nós chegamos num ponto que nós não confiamos nem em nós mesmos. As pessoas não confiam em nós e muito menos nós. Por quê? Eu tentei. Eu tentei. Tem pessoas que às vezes a gente chega nela e fala assim, vamos fazer isso. Já tentei, não deu certo não. Já tentei, não deu certo não. Sempre eu uso uma ilustração muito boa, muito boa. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, né? Da lâmpada. Sabe quantas vezes ele tentou? 722 vezes ele tentou. Quando chegou nas 722 vezes, aí deu certo. Imagine se ele parasse nas 721. Às vezes nós tentamos uma, duas, três vezes, paramos. Porque não deu certo, não deu certo. Então a gente tem que tentar. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, né, o dono do Facebook por 2 vezes faliu não, por 2 vezes ele ofertou, né, toda a sua renda, tudo que ele tinha, e por 2 vezes ele ergueu novamente, né? Ele abençoou pessoas e por 2 vezes ele cresceu, certo? É o quê? Tentativa. A gente tem que tentar, nós temos que tentar. Então fica firme na fé, fica firme em tudo que você está fazendo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. E o próximo vídeo nós vamos encerrar então aqui esse estudo de Neemias no capítulo 6 e o início aí do capítulo de número 7. Nós vamos encerrar então Neemias. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, faça um comentário aí do que ele tem sido para você. Deus abençoe sua vida. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Fique com Deus e Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.